coração quebrantado, que eu me proponho aqui a falar deste assunto, que é muito caro ao meu coração, porque os irmãos conhecem minha história, sabem do drama que isto representa para mim. Os mais de perto sabem, evidentemente, de como foi drástica a mudança e o quanto eu tive que reformular no meu ministério como evangelista, que assim sempre fui considerado. Não foi fácil. E só mesmo por causa da obra grandiosa do Espírito Santo no meu coração, é que eu fui capaz de abrir mão daquela experiência de pregador de cruzadas, de multidões, com todas as benesses, vantagens, principalmente ao ego, à soberba, ao orgulho. Deixar tudo, começar tudo de novo. Perdi aos olhos humanos. Oh, mas ganhei muito. Vamos orar. Eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor tenha misericórdia e possa me abençoar, me ajudar, porque a nossa luta como um homem é contra nós mesmos, a nossa carne, a nossa vaidade, a soberba. E essa luta será até o túmulo. E a pregação do Evangelho está intimamente ligada a essa luta contra a soberba. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Desde o Éden, nós herdamos uma carne corrupta que se nega a dar glória a Ti e que reclama a glória para si mesmo. E, Senhor, só o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo e tudo que Ele fez por nós, principalmente tudo que envolve a sua humilhação, que vai desde a sua encarnação até o suplício, ao vergonhoso, ao grande vexame e vergonha que Ele experimentou na cruz. No poder do Teu Espírito Santo é que podem neutralizar, Senhor Deus, este sentimento vil que está dentro de nós. Tem misericórdia. Ajuda-nos aqui, Senhor. Socorre e resgata, Senhor Deus, a verdade do Evangelho conforme ela é em Cristo Jesus, para a Tua glória somente. Em nome dEle, o amado da nossa alma, que oramos. Amém. Eu gostaria de ler com os irmãos, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, eu vou ler dos versos de 6
até o verso de número 12. Gálatas, capítulo 1, versos de 6 a 12. Ouçamos o que diz a santa, inerrante, autoritativa, preciosa, bendita, divina palavra do Senhor. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar evangelho, ou prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Amém. Até aqui, que Deus, por sua bondade, queira nos abençoar. Certamente você já ouviu isso. Qual é a finalidade, a missão principal, ou principal da igreja? Evangelismo. É o que se responde naturalmente. Mas, meus irmãos, está errado, não é? A missão principal da igreja é glorificar a Deus. Mas isso se tornou obscuro. E a tarefa da evangelização e de salvar almas tomou um vulto tal que obscureceu completamente este objetivo maior e principal, que está dentro do que nós aprendemos no catecismo. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou solas, soli Deo glória. Nós nos distanciamos disso, perdemos de vista isso. E até essa tarefa tão importante, sim, de evangelizar e de buscar os perdidos, passou a ser a coisa mais importante e principal, a ponto de se estar disposto a negociar a glória de Deus por ela. Calvino nos ensina que a evangelização está dentro daquilo que o Senhor diz, que o Pai procura adoradores. Porque o mais importante é adorar e glorificar a Deus. Então, o que nós temos, infelizmente, é que em determinado momento da história, houve uma mudança drástica neste conceito. Conforme ouvimos há
palestra, Dr. Wes, sobre o que aconteceu especialmente o advento dessa pessoa, Charles Finney. Mas é interessante que na mesma época de Charles Finney, havia um grande avivalista, pregador, também presbiteriano, como Charles Finney pretendia ser, chamado Asael Netherton. Este homem que ninguém conhece, quase ninguém ouviu falar, foi usado tremendamente, poderosamente por Deus, para pregar o evangelho genuíno da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não perdeu nunca esse objetivo principal e maior da glória de Deus, e nunca negociou a glória de Deus. Como fez Charles Finney, que mudou o eixo completamente da evangelização apostólica de Cristo, que era centrada em Deus, para um evangelho centrado no homem. Mas, meus irmãos, os puritanos foram usados por Deus para pregarem o evangelho de forma a não negociar esta glória de Deus. E o nosso assunto é falar desse conceito puritano de pregação do evangelho. De como faziam isso. Deixa eu voltar a Asael Netherton. Infelizmente, nós não temos um livro em português, mas é um livro que fala da sua vida e obra. E uma coisa importante é que das quase 500 mil de pessoas que são ditas terem sido alcançadas pela pregação de Finney, não se tem seguro quantos realmente permaneceram e ficaram. Mas os que foram alcançados pela pregação de Asael Netherton, nesta pregação centrada em Deus, sem negociar em absoluto os termos integrantes do Evangelho, como está revelado nas Escrituras, apresentando os custos num grande e sério desafio com relação ao abandono do pecado, do mundo, como nós vamos ver. Muitos, mas muitos permaneceram e ficaram e fortaleceram as igrejas. Mas vamos voltar aqui aos puritanos. A abordagem puritana a respeito da tarefa de conquistar almas era controlada pelo conhecimento de que os homens caídos no pecado, por suas próprias forças, não podem voltar para Deus. Nem o evangelista tem o poder de ajudá-los a fazer isso. Vejam, estas primícias são extremamente importantes e reguladoras e determinantes com relação à tarefa da pregação do evangelho. Todos os artifícios para exercer pressão psicológica a fim de precipitar decisões devem ser evitados, pois, na verdade, são tentativas presunçosas de se intrometer na providência do Espírito Santo, resultados
é um terreno sagrado, pertencente unicamente ao Espírito Santo. E qualquer intromissão é presunção. Nós não temos autorização de fazer isso. Finney acreditava que os homens tinham virtudes adormecidas no coração e que, portanto, era legítimo usar pressões psicológicas ou emocionais para que essas virtudes fossem despertadas. E como ele não cria no pecado original, mas sim acreditava que cada um pecador hoje é como Adão e pode perfeitamente por si mesmo tomar decisões por Cristo. Então ele entendia como legítimas essas pressões psicológicas. Na verdade, meus irmãos, isso a longo prazo, esse tipo de atitude de forjar decisões ou pressionar para haver decisões, traz um grande prejuízo à essência do Evangelho. Deixe-me dar uma experiência minha, pessoal, como evangelista. A questão do decisionismo é tão séria e tão comprometedora com relação à essência do Evangelho, porque o evangelista, ele se sente pressionado a produzir decisões. Ele tem que fazer isso, porque a hora do apelo é uma hora em que ele será julgado. Se há decisões, e um bom número de decisões, ele é aprovado. É um bom evangelista, esse aí é realmente um homem de Deus, ele, de fato, está vivendo uma vida muito próxima de Deus, piedoso, e todas as qualificações espirituais. Mas se não vem quase ninguém, ou não vier ninguém, na hora do apelo, então ele não é um bom evangelista, ele deve estar em pecado, e ele será preterido certamente nas outras oportunidades, outros convites, e vai ficando para trás. Então, o evangelista, quando começa a pregar, ele tem uma preocupação que é o apelo final, o momento da cerimônia final, de trazer pessoas à frente. Por isso, consciente ou inconscientemente, ele vai alterar a sua pregação. Ainda que ele fale de arrependimento ou até do inferno, ele vai falar muito mais das benesses e das vantagens de se vir à frente entregando a Cristo. E ao longo do tempo, cada vez mais se compromete o conteúdo da mensagem em função do apelo. Eu era um evangelista sincero. Eu queria, de fato, servir a Deus, salvar almas. Mas eu estava dentro de uma arapuca e de uma armadilha, armada historicamente por este processo e esta escola de evangelismo centrado no homem, que sem perceber
eu estava sendo levado, de fato, a comprometer a autenticidade, a veracidade da mensagem do Evangelho em detrimento, em favor deste momento chamado apelo. Foi difícil eu descobrir que até truques eu inventei para facilitar que as pessoas viessem à frente. Que eu não vou dizer aqui, que tem vergonha. E, meus irmãos, pense em 200 anos de práticas determinadas por esse princípio que foi estabelecido em 1830, nessas New Measures de Finney, e que foram aprimoradas por cada evangelista, de forma que o que nós temos hoje é o que é conhecido como minimização. Você precisa saber o que é minimização com relação à pregação do Evangelho. É uma tristeza. Quando li o livro Evangelismo, o Evangelho Sintético, de Walter Chantry, tomei conhecimento dessa minimização. O que é essa minimização? É a tarefa de ensinar a verdade do Evangelho reduzida ao mínimo. Os modernos ministros do Evangelho geralmente não perguntam quanto preciso ensinar, e sim qual é o mínimo que eu posso ensinar sobre o Evangelho. Ora, essa sugestão ilustra muito bem o perigo dessa abordagem de minimização. Se não pregamos sobre o Evangelho, o juízo divino contra o pecado, não poderemos apresentar Cristo como Salvador do pecado e da ira de Deus. E se silenciamos sobre tais coisas, pregando um Cristo que tão somente salva os homens de si mesmos ou das tristezas do mundo, já não estaremos pregando o Cristo da Bíblia. Essa abordagem de minimização apenas nos leva a oferecer meias verdades a respeito da salvação. E uma meia verdade, exposta como se fosse verdade toda, é uma mentira completa. Certo dia eu estava lendo um livro. O título é Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Eu ainda continuava fazendo apelos e não havia caído a ficha, sabe? Embora presbiteriano, fiz seminário, dei estudos sobre a doutrina da eleição, mas sabe uma coisa que fica na mente e nunca desceu para o coração? Era assim. E então eu estava lendo esse livro. Esse livro é muito importante, eu quero encorajar você a ler. Eu me chamou a atenção, porque eu disse, os batistas e a doutrina da eleição, que é geralmente predestinação, é preteriano. Batista não. Então eu soube a história. Bob Self, que escreveu o livro, era um pastor batista no sul dos Estados Unidos, e ele então descobriu essa herança maravilhosa, o Evangelho da Graça, e começou a pregar dessa forma. E então ele foi hostilizado pela convenção, por causa da sua pregação, e mandado embora, expulso da convenção. E ele então escreveu, esse livro é um libelo, quer dizer, é a resposta dele apresentada à convenção.
E ele então mostra que, em absoluto, ele que era de fato batista, conforme as origens, porque os maiores batistas e os maiores evangelistas batistas que o mundo já conheceu criam na eleição. Mas ele nesse livro, trata da questão da evangelização. E foi aí que me pegou. Num certo momento do livro, ele diz assim: os pecadores precisam vir em desespero para Deus. Aí, então, naquele momento, me veio à mente os meus apelos. E todos que vinham na frente, nunca vi nenhum em desespero. Na verdade, me lembro de um que chegou lá na frente e disse assim: olha, eu não quero ser negócio de crente, não, eu só quero oraçãozinha. Eu fiquei com raiva dele, mas eu tinha que ficar com raiva de mim. E então, naquele momento, a ficha caiu. Alguma coisa não estava certa com relação à minha mensagem, pregação. E o apelo, a cerimônia do apelo, estava determinando o que pregar. E por isso as pessoas não vinham em desespero. Eu lembro que eu liguei para o doutor Manuel. Rapaz, está tudo errado, Manel. Está tudo errado. E a gente vai ter que mudar tudo. Quer dizer, eu, né? O Daniel, o doutor Manuel, deixa eu dizer logo, era cúmplice, viu? Ele era o Barry Shea. Aquele que cantava no Billy Graham, era ele. Ele cantava nas minhas cruzadas. Mas foi maravilhoso, que Deus mudou em mim, mudou em Manuel, mudou em mim. E nós tivemos que parar com isso. E o mais glorioso e maravilhoso é que Deus nos deu coragem de parar. Eu não teria por mim mesmo, nunca. Confesso aos irmãos. Então, o que pregar? Sentar e reformular. Agora, a minha pregação, do ponto de vista reformado. E então, os puritanos me ajudaram. E muito. Daí para frente, eu comecei a entender a importância dos 5 pontos. Eu ouvi Spurgeon dizer que os 5 pontos não é nada mais do que o Evangelho. E que a minha pregação teria que ser norteada pelos 5 pontos. Isto é Evangelho, conforme é a verdade em Cristo. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, é a glória da cruz, vocação eficaz e perseverança dos santos. Eu sei que pode parecer absurdo pregar sobre predestinação, evangelizar falando de evangelização. Acho que ninguém pode conceber isso. Deixa isso sair para depois. Mas eu entendi que não. E que eu tinha que tratar disso se eu, de fato, queria não negociar a glória de Deus e a sua prerrogativa de salvar quem Ele quer salvar. Como omitir a obra específica da
cruz em favor dos eleitos de Deus. Aí escrevi um folheto que tem o título: Só os eleitos serão salvos. Será você um deles? E é a forma tão magistral e natural com que os puritanos tratavam deste assunto e apresentavam na sua mensagem evangelística. É uma coisa maravilhosa. Eles diziam: o eleito tem duas marcas, uma na orelha e outra nos pés. Na orelha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um eleito ouve, vai ouvir. E nos pés, me seguem. Então, pedi ao Senhor que me ajudasse a compreender isso. Eu li o que Thomas Manton ensinava a respeito da súmula do Evangelho. Abre aspas. Todos aqueles que, mediante o verdadeiro arrependimento e a fé, abandonam a carne, o mundo e o diabo, e se entregam a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, como seu Criador, Redentor e Santificador, encontrarão Deus como Pai, o qual o aceita como seus filhos reconciliados, perdoando seus pecados por causa de Cristo e conferindo-lhes graça por meio do Espírito. E se perseverarem nesse caminho, finalmente Ele os glorificará, outorgando-lhes a felicidade eterna. Mas condenará os impenitentes e ímpios ao castigo eterno. Fecha aspas. Os puritanos diriam que estaríamos fazendo algo menos do que pregar o Evangelho, e se nossa pregação não envolvesse tudo isso que está aqui. Foi então que veio à minha mente, pelo exame de como os puritanos faziam, com clareza, o que é que se deveria pregar no Evangelho. E eu espero que eu consiga demonstrar isso em poucas palavras, que não é fácil. Primeira coisa, quem é Deus? Nós achamos que as pessoas sabem quem é Deus, mas elas não sabem. Elas têm concepção completamente equivocada, errada a respeito de Deus. Elas acham que Deus é um Papai Noel, é um velhão que vai, cheio de bondade, que vai dar coisas e jamais vai mandar alguém para o inferno, nada disso. No final, tudo vai dar certo porque Deus é bom. Eles precisam saber quem é Deus, que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles precisam saber que Ele é Deus desde a eternidade, que Ele criou todas as coisas, e que habita em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou, cheio de glória, de majestade e de poder, e que é santo. E eles precisam saber o comprometimento
do fato de Deus ser santo. Porque se ele é santo, ele terá que ser justo. Porque se ele não for justo, ele não é santo. Mas ele é santo, então tem que ser justo. E não terá por inocente o culpado. É isso que está em Isaías 6, capítulo 6, versículo 1. Aquela visão de Isaías é a visão da santidade de Deus e da obrigatoriedade de Deus ser justo por causa da sua santidade. É isso que apavorou o profeta, quando disse: ai de mim, eu tenho que morrer, ele tem que me matar e me consumir agora, porque ele é santo. E eu sou homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi a sua glória. Se ele não me matar agora, ele não é justo e nem santo, mas eu estou vendo que ele é santo. Estou perdido. Essa conclusão é extremamente importante, necessária. E a única coisa que salvou o profeta, de fato, de não morrer, foi a brasa do altar. Aponta para um altar. O que nos livra de sermos consumidos pela santidade e justiça de Deus é o altar. Cristo, seu sangue, representado no altar. Mas não é só isso. É preciso que o pecador saiba que está diante de um Deus que, porque é santo, ele se ira todos os dias. Como é que se pode pregar o evangelho sem mencionar a ira de Deus? Não existe evangelho sem se mencionar a ira de Deus. Meus irmãos, pregar o evangelho e não mencionar a ira de Deus é uma falta tão grande, é uma desonestidade, é você omitir uma ameaça terrível para a alma daquele pecador. A palavra de Deus fala a respeito da ira de Deus. Quantas vezes eu li, eu não entendo, meu Deus, como a gente é cego. Quantas vezes eu li Salmo capítulo 7, versículo 11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Para ele já preparou instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Ira e se ira todos os dias. Como é que a gente não gosta tanto de João 3,16 e não desce mais um pouco para verso 36, que diz claramente: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele, sobre a cabeça dele, permanece. Está sob a ira de Deus e vai continuar. Por que não falamos isso aos pecadores? Como temos coragem de omitir isso? Como ousamos fazer isso? Quem lhe autorizou a omitir isso? Não somos nós donos do Evangelho. Não somos nós que forjamos o Evangelho. O Evangelho está nas Escrituras. Como é que a gente não percebe que Cristo pregou dessa perspectiva? De que Deus é um Deus soberano, que se ira e que salva quem quer soberanamente. E que esta prerrogativa de salvar lhe pertence. Está nas mãos de Deus. Cristo fez assim.
Você já observou como é que Cristo pregava? Jesus, passando, lá veio um homem rico. Então, Senhor, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus confronta aquele moço com a lei. E diz, falta-te uma coisa. Era um homem rico. O Senhor diz, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Eu sempre fico pensando que se eu fosse um discípulo e estivesse lá, eu ia dizer assim, Senhor, pelo menos metade só, tudo. Não é? Não, tudo. E o moço saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Quer dizer, o seu coração estava nas riquezas. E o Senhor não aceita menos do que todo o coração. Então, era rígido na pregação do Evangelho. Mas para frente diz que ele pregou um sermão duríssimo. A multidão estava ali, certamente muito interessada no pãozinho que ele multiplicou, e ele então pregou um sermão duro. Vocês não sabem o que significa me seguir. É comer a minha carne, é beber o meu sangue. Falando, claro, de uma identificação total com ele. E o que aconteceu? Nessa hora, muitos que o seguiam foram deixando. Eu fico mentalizando que os discípulos, ele falando aqui, os discípulos atrás, só observando o pessoal embora, esvaziando o auditório. Eu acho que os discípulos devem ter comentado um com o outro, se o mestre não maneirar, não vai ficar ninguém. Por que eu acho que isso, não está na Bíblia isso, mas por que eu acho? Porque o Senhor se volta e diz, quereis vós também vos retirar? Por que tão duro assim? A pregação de Cristo não estava centrada no homem. Ele não tinha qualquer expectativa de que qualquer um, por si mesmo, pudesse, de fato, se identificar com a mensagem de total renúncia que ele pregava. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue. Quem achar, segue-me. Quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder por amor de mim, esse achará. Você acha que Cristo tinha qualquer expectativa de que qualquer um deles podia fazer isso? Não, em absoluto. O verso mais adiante diz assim, por que ele fazia isso? Ninguém pode vir a mim, se do Pai isso não lhe for concedido. Então veja, meus irmãos, não temos que de forma alguma comprometer a glória de Deus, sua soberania, sua ira, seu alvitre de salvar quem quer. Deus é amor e salva pecadores, mas salva aqueles que Ele elegeu, escolheu antes da fundação do mundo. Você pode perguntar para mim qual é a minha experiência, das reações quando eu prego isso. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas pensam, se eu for falar sobre predestinação, vai ser um horror, o pessoal vai levantar. Não. Isso é na igreja, com os crentes. Mas com os ímpios, não. É impressionante. Eles ouvem. Ficam assustados. Mas não há uma reação como nós imaginamos, em absoluto. Logo em seguida, então, de falar a respeito de quem Deus é, da sua soberania, santidade, justiça, ira e alvitre de salvar quem quer, porque é o Criador, soberano, faz o que quer das suas criaturas, como diz nossa confissão.
Então, os puritanos, e nós devemos fazer a mesma coisa, é partir para quem o homem é. Qual é a sua situação? Meus irmãos, geralmente, não temos muita reação quando falamos com as pessoas que elas são pecadoras. Eu nunca vi ninguém dizer, não, eu não sou. Não. Todos reconhecem perfeitamente isso. Quando você fala, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As pessoas admitem, é verdade, eu sou pecador. O grande problema é quando você avança e fala o que deve falar. O quanto você é pecador, o que você acha? Então, as reações são, não, bem, eu sou pecador. Realmente sou pecador. Mas tem gente pior do que eu. Nunca matei, nunca estuprei, nunca fiz picadinho, como o Zé Picadinho, eu não sei o quê, ou as prostitutas, como vendem o seu corpo, nunca fiz isso. Então, é necessário mostrar o que a palavra de Deus ensina sobre o pecado original. Meus irmãos, é preciso ensinar isto. A raiz mesma do pecado é a nossa desobediência em Adão, que passou a todos os homens. A Bíblia diz, por um só homem veio a morte, e a morte passou a todos os homens. É preciso ensinar isso. E aí, aquela palavra do Senhor Jesus Cristo em Marcos, Marcos, capítulo de número 7, eu acho tão preciosa e gosto de usá-la na evangelização. A partir do verso 21, ele diz, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, as avarezas, ou avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Veja, de dentro do coração dos homens que procedem os maus desígnios, prostituição, roubo, furtos, assaltos, homicídios, assassinatos, adultérios. O que Jesus está dizendo? Que isso tudo já está dentro do nosso coração e já nos contaminou. Então, em última instância, todos somos assassinos, adúlteros, roubadores. Porque, veja, ele diz assim, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O Senhor está falando de uma contaminação generalizada do pecado original, que é a raiz de todos estes males subjacentes no nosso coração. Veja, diz assim, ele não diz assim, verso 21, porque de dentro do coração de alguns homens. Não, ele diz de dentro do coração dos homens. Então ninguém escapa. Todos temos esses males. Aí você pensa, quer dizer que eu nunca matei ninguém e sou tido como assassino? Sim, diante de Deus. E o assassino lá? Juízo maior. Se você bota para fora o pecado de homicídio que está no seu coração, então você vai sofrer mais no inferno. Porque você deve saber que há gradação no inferno de sofrimento. Mais açoites, menos açoites. Aí eu me lembro de Jonathan Edwards falando com a senhora velhinha na igreja dele, que ele falando sobre a condenação do pecado que existe por causa dos pecados de Adão
e que isso já é condenação, mesmo antes de botar para fora qualquer prática de pecado, todos já estão condenados, inclusive os bebês. É bom que você saiba disso, que é o que diz a palavra de Deus. A velhinha então disse: eu não concordo não, pastor. Eu nunca perdi, mais de 25 anos que eu estou aqui na igreja, nunca perdi um culto, nunca perdi um domingo, nem nada. Quer dizer que eu vou para o inferno igual a outra que nunca vem à igreja e está lá se prostituindo. Aí a resposta de Jonathan Edwards foi: não, tem uma coisa boa, uma vantagem para a senhora. Aquela mulher lá vai para um lugar no inferno de mais sofrimento. A senhora vai ficar num lugarzinho melhor, de sofrimento no inferno. Mas é verdade. Nesse sentido, não há pecadinho nem pecadão. Todo pecado é mortal e leva para o inferno. Agora, existe pecadinho e pecadão para gradação de sofrimento no inferno. E Deus é justo. Então, você está contaminado, totalmente da cabeça aos pés, e condenado à morte, sem que você cometesse um pecado sequer, simplesmente por pertencer à raça condenada de Adão. Miserável. Mas o pior é que você, além disso, ainda comete pecado todos os dias, transgredindo a lei. E é nesse momento que a lei entra. E os puritanos falavam a respeito da lei. Mas, irmãos, é possível. Eu tenho pregado nas igrejas e eu falo de cada mandamento rapidamente. E mostrando como nós temos transgredido todos os dias estes mandamentos. E não somos capazes, de modo algum, de cumpri-los totalmente. E que quando infringimos somos culpados de todos, como diz Tiago. Então, cada dia tem acumulado ainda mais nossa dívida, e temos nos atolado e nos aprofundado no pecado, e a condenação e o juízo de Deus aumenta cada dia contra nós, justamente. E esta condição nos leva à morte espiritual. Morte espiritual. Estamos mortos em delitos e pecados. O pecador está morto em delitos e pecados. Morto. Separado de Deus e na condição de inimigo de Deus. Porque as pessoas não acham que são inimigos de Deus. Elas pensam que elas gostam de Deus. Elas têm respeito para com Deus. E até reverência e tudo mais. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam: não, Ave Maria, não, o que é isso? Não, a Bíblia diz que a sua vida carnal, como você tem vivido para você mesmo, separado de Deus, ela é uma vida de inimizade contra Deus, ofensiva a Deus. Os pecadores precisam conhecer a malignidade do pecado, a ofensa que é contra Deus, a nossa condição de pecado, e que Ele é o mal dos males. É claro que podia desenvolver muito mais sobre essa questão, mas o pecador precisa se desencantar de si mesmo. Você precisa acabar com a autoestima dele e arrasá-lo, para que ele veja pelo Espírito Santo
o estado de miséria que ele se encontra, de inimigo de Deus, ofensor contra Deus, cuspindo na face de Deus com sua vida egoísta, carnal, maligna, pecaminosa, contrária a Deus. Então, claro, temos que falar de Cristo. Mas não pode ser tão rápido. Você precisa falar de Cristo. Precisa falar que Ele é Deus, segunda pessoa da Trindade, que não tem princípio nem fim, desde a eternidade, com o Pai, nesta luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou, cheio de glória, e que os anjos criados, acostumados na tarefa de todos os dias, adorá-lo, bendizê-lo, por causa da sua glória, da sua pureza, da sua divindade, riqueza, poder, acima de tudo e de todos. Mas, porque o Pai, na eternidade, escolheu um povo para a sua glória, um povo que pecou e precisava ser resgatado, propôs um pacto na eternidade, a salvação desses milhares de pecadores, em todos os tempos e em todos os lugares, espalhados por todos os lugares, e que era necessário então um Redentor vir, e que Ele, segunda pessoa da Trindade, Deus de Deus, foi o escolhido para se encarnar, receber um corpo, se tornar mediador, redentor, salvador do mundo. E então, o Senhor diz: eis-me aqui. Voluntariamente, ele se entregou, de fato, para receber esta função, e deixou a sua glória, não tendo por usurpação ser igual a Deus. Ele se humilhou, e se tornou como um de nós. Meus irmãos, a encarnação precisa ser muito bem exposta aos olhos do pecador. É algo glorioso, grandioso, estarrecedor a encarnação. A gente tem a história do Natal, que é uma coisa tão romântica, e ainda com todas as interferências de Papai Noel e tudo, e as pessoas não entendem. Elas são levadas à idolatria, a adorar o menino de gesso, pequenininho na manjedoura, e não entendem nada. Eles precisam entender esse mistério glorioso da encarnação, o que significa a humilhação de Cristo, do Deus glorioso, eterno, para se tornar como um bebê. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Eu me impressiono com a tarefa de Josué amparando aquele bebê. Eu não sei se ele teve alguma noção de como é resolver o parto. Eu não sei o que eu faria, mas certamente Maria deu algumas orientações para ele. Aí ele vai, corta o cordão umbilical, limpa a criança, limpa que está chorando. Aí, porque eu mesmo fico todo bestificado quando criança chora, entrego logo. Mas aí, limpa, enrola em panos. Antes, ele deu uma limpada no coxo babado de boi, botou umas palhas, e aí deitou o Senhor da glória, o Messias, o Rei dos Reis, Deus em carne, naquele coxo. Aí começa a humilhação do Senhor da glória, de Cristo.
sua vida foi difícil, de dor, de privações. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Sofreu. Ele criou todas as coisas. Eu me lembro da minha juventude, que eu ouvi um grande poeta em São Paulo, eu conheci pessoalmente, seu nome era Joia Júnior. E ele tem uma poesia em que ele diz assim: não concordo, ele citando um poeta, que descreve a humilhação de Cristo dizendo, tudo era emprestado. Aí ele cita o poeta. O barquinho de onde pregou a multidão, não era dele, era emprestado. A manjedoura, primeiro, era emprestado. O barquinho era emprestado. O jumentinho em que ele entrou triunfalmente, era emprestado. Mas a coroa de espinhos, a cruz dolorosa, essas eram de fato de Jesus. Então Joia Júnior disse, não concordo com este poeta, porque a manjedoura, feita de madeira, ele criou a madeira. O barquinho também, foi ele que criou, era dele. O jumentinho, ele criou, era dele, mas a coroa de espinhos e a cruz dolorosas, essas não eram dele. Essas não eram de Jesus, eram minhas. Então, a humilhação de Cristo, mostrar isto aos pecadores, envolve sua humilhação na cruz, carregando sobre si os nossos pecados. E, meus irmãos, uma coisa importante na apresentação da cruz, é apresentar que a cruz foi levantada pela vontade de Deus soberana, para salvar pecadores, para que Cristo os substituísse na cruz. Nós não podemos pregar o evangelho de que Cristo representava a humanidade lá na cruz. Não é isso que a Bíblia ensina. A morte de Cristo foi vicária, substitutiva. Então ele morreu por pecadores, conhecendo, tendo na mente o nome, cada um destes. Esta é a morte específica. A cruz foi levantada para expiação, redenção, salvação de pecadores. Ela foi levantada e pela obra de Cristo, ela representa o poder salvador de Cristo para estes por quem Cristo morreu. É muito diferente você pregar o evangelho e mostrar isso. Meu jovem, minha jovem, senhor, senhora, fique certo de uma coisa: se a senhora e o senhor forem de fato eleitos, e vou lhe dizer logo, eu sempre animo as pessoas, existe uma grande possibilidade de você ser um eleito, por várias razões. A Bíblia fala que Deus colocou no tempo e no espaço os pecadores eleitos, para que pudessem ouvir o evangelho e serem alcançados. Você sabe que no Brasil, durante muitos anos, gerações de pessoas nasceram e morreram aqui, nunca ouviram o evangelho. Estão perdidos, não eram eleitos. Mas você nasceu aqui no Brasil
Na hora e no momento em que você pode ouvir o Evangelho. Tem isso na Bíblia? Rapidamente, eu não sei como está o horário aí, me ajude nisso aí. Mas em Atos, no capítulo 17, 10. Atos 17. Veja, Paulo está fazendo um discurso em Atenas e ele diz o seguinte, verso 24: Deus fez o mundo, tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração, tudo mais. De um só fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Soberanamente, ele decretou onde e quando você iria nascer. E ele fez você nascer num lugar e num momento em que você pode ouvir o Evangelho. Grande probabilidade. Isso anima. Então, Cristo morreu particularmente, substituindo pecadores. Você pode ser um deles. E se isto é verdade, você será salvo, você virá a Cristo, você vai reconhecê-lo como Deus, Senhor da sua vida, seu Salvador. Você irá se entregar totalmente, inteiramente a Ele, ao seu domínio e poder, e vai servi-lo por todo o resto da eternidade. A cruz, meus irmãos, não é uma possibilidade de salvação. A cruz salva. Nós pregamos a cruz como uma possibilidade, se você se decidir, se você quiser. Não. A cruz salva. A Bíblia nos ensina que nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. E lá em Isaías 53 diz, verso 11, ele verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Todos por quem ele morreu serão salvos. Eu não tenho nenhuma pecha de pregar isso. Sei que estou com a verdade de Deus. E é bom que os pecadores se humilhem, saibam do seu lugar e se prostem com o rosto em terra, clamando misericórdia a Deus. Talvez haja esperança. E por último, e eu quero encerrar, os custos. Pregar o que é exigido para a salvação. Não temos o direito de esconder isso. Não podemos de modo algum pensar como alguns pensam. Não, a pessoa tomou uma decisão por Cristo, depois ele vai prender. Não! É agora. Os pecadores precisam saber o que é exigido da parte deles. O Evangelho é de fato de graça. Cristo pagou a nossa culpa. E nós oferecemos, sim, o perdão gratuito de Deus em Cristo. Mas isto irá acontecer trazendo evidências próprias estabelecidas no Evangelho. Primeiro, o arrependimento. Nós temos que pregar aos pecadores, arrependei-vos e crede no Evangelho. Contudo, eles precisam saber que não podem se arrepender por eles mesmos. Os puritanos apresentavam duas estradas que se cruzavam. A estrada da necessidade,
precisam de arrependimento, precisam. E a estrada da impossibilidade, não podem. Mas temos que mostrar nas Escrituras que é Deus quem dá arrependimento. E que isto vem por causa da sua bondade. E que o pecador, então, deve reconhecer os seus pecados e suplicar de Deus arrependimento verdadeiro. Meus irmãos, é nesse ponto que nós temos pecado horrivelmente na pregação do Evangelho também. Nós ensinamos que o arrependimento pode ser adquirido por uma pequena oração, dizendo: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Pedimos para as pessoas repetirem isso. Isso não existe. Arrependimento é uma obra do poder do Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecador precisa suplicar isso, para que o Senhor conceda. E isso nem sempre é de uma vez. Às vezes o arrependimento, na maioria das vezes, é um processo em que o Espírito vai fazendo. Primeiro, trazendo uma convicção profunda de pecados, em que o pecador não vai dizer, eu sou pecador, mas tem outros maior que eu. Não, ele vai dizer, eu sou o principal, o pior de todos. Este é o sinal verdadeiro de arrependimento, de convicção de pecados. É quando o pecador se abate e sabe que não merece outra coisa senão o inferno. E se humilha, e geme, e chora diante de Deus. A Bíblia fala de uma tristeza, segundo Deus, que os puritanos chamavam de agonizar em arrependimento. E nós não sabemos o que é isso. O pecador precisa receber de Deus arrependimento. E ele precisa buscar isso. Ele precisa buscar de Deus arrependimento. E fé, que é também um dom de Deus. A fé salvadora. E é bom também adverti-lo de que existem tipos de fé que não são salvadora. Por exemplo, a fé temporária, que a Bíblia fala, Jesus fala de fé temporária. Ele fala que o semeador semeou, um grão ficou na beira do caminho, outro caiu num terreno pedregoso, outro cheio de espinho. Isso foram fé temporária. Cresceu por um tempo e tal, de repente o sol veio e acabou com tudo. Aí nos espinhos, as provações, tornou infrutífera, não se viu nada. Tudo fé temporária. Mas a que caiu em boa terra produziu bons frutos. Esta é fé salvadora, que produz seu fruto, fruto salvífico, de ódio ao pecado, horror ao mundo, de negar-se a si mesmo, entregar-se inteiramente a Cristo. Eu quero encerrar com isso, meus irmãos. Nós ouvimos aqui a respeito da Igreja Católica e do seu ensino horroroso. E uma das coisas que a Igreja Católica ensina, aliás, você falou 10 minutos, né? Ninguém fala, por favor, não, continue. Eu tenho que falar isso. No movimento contra a reforma, o Papa e todos ali da liderança da Igreja Católica estavam preocupados por causa do avanço da reforma. Então, eles resolveram contratar um teólogo para expor de forma clara, combater a questão da reforma e estabelecer o que é que a Igreja Católica ensina. Então, eles contrataram Erasmo de Roterdã. Era um grande filósofo humanista e teólogo. E ele escreveu, sim, sobre isso. E ele apresentou a doutrina que até hoje é considerada e pregada na Igreja Católica e crida. Quando o pecador se apresenta
e é batizado. Então, a instrumentalidade sacerdotal e os sacramentos ex opere operatum infunde fé, graça no coração, especialmente graça, são daquele pecador. Ele deixa de ser pagão, agora é cristão, e essa graça infundida ao coração vai conceder a ele que ele faça obras meritórias para a salvação. Então, é uma junção entre a graça e o esforço e a obra do pecador. Se ele morrer e não deu tempo de conseguir as obras que eram necessárias, então ele vai para o purgatório e vai precisar do auxílio dos que vão rezar por ele. Aí entra a indulgência, que você não sabia, mas a Igreja Católica tem um tesouro de que tesouro é esse? Os santos que conseguiram muitos méritos além da salvação, a sobra desses méritos vai para o tesouro da igreja. E o Papa tem autoridade de tirar do tesouro da igreja e dar para pessoas que precisam. Aí a indulgência. Mas o que é o seguinte, quando surgiu isso, então, Calvino apresenta a sua proposta, a sua resposta evangélica, né? E diz, em absoluto, a vida cristã não é um esforço associado entre o homem e Deus. E, meus irmãos, deixa-me dizer uma coisa, essa é a praga que nós temos na igreja evangélica. É a pregação de uma associação do pecador com Cristo. Nós proclamamos nesse evangelho aí a proposta de o pecador ser sócio de Cristo. Olha, você receba Cristo, Ele vai ser o sócio seu, Ele vai lhe abençoar, todas as suas decisões, você vai ver, você tem um companheiro, um amigo, Ele vai estar com você todo o tempo, vai lhe abençoar, você e Cristo. É errado! Calvino propõe o seguinte, a nossa união mística com Cristo. Você sabe o que representa isso? Cristo não quer ser sócio de ninguém, Ele quer lhe matar. Lhe matar. Acabar com a sua vida. Cristianismo, vida cristã, é morrer com Cristo, unido a Ele. Ressuscitar com Ele. Não para ser sócio dele, mas para viver a vida dele. É por isso que diz, já não sou eu quem vivo, diz o apóstolo, mas Cristo vive em mim. Um morreu, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, Ele, que por eles morreu e ressuscitou. Não tem sociedade, é vida de Cristo em você, unida a Ele, na sua morte e ressurreição. Esse é o custo do Evangelho. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo, perder a vida, morrer, ressuscitar com Cristo e viver agora exclusivamente para Ele. Seja o que for que você venha fazer, não fará mais para você mesmo, mas para Cristo. As decisões não são suas decisões, mas as decisões de Cristo para a sua vida. Acabou sua vida, seus direitos, seus sonhos, seus planos. Agora, são os direitos de Deus, os planos de Deus, a vida de Cristo para a sua glória. Ou é isso, ou não entendeu nada do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia e possa nos ajudar. E o Senhor restaure o verdadeiro Evangelho, que seja pregado conforme a verdade em Cristo Jesus.
Que Deus nos abençoe.